Bem-vindos ao Globo News Painel. Nas últimas semanas nós tivemos alguns casos horrorosos de violência dentro da família. Um neto que matou a avó, um pai que matou o filho, um filho que matou a mãe. Há uma característica comum a todos esses casos, é o envolvimento com drogas. Mas será a droga a principal causadora de episódios como esses? Ou serão causas ainda mais profundas, mais genéricas, talvez até mais preocupantes? Eu diria, a educação dentro das nossas famílias. Para discutir a relação entre violência, família e drogas, nós trouxemos aqui para o estúdio da Globo News, no Rio de Janeiro, a psicóloga e escritora Maria Tereza Maldonado. Ela é membro da Academia Americana de Terapia de Família. Nós trouxemos também a filósofa, mestre em educação e também escritora Tânia Zaguri. No estúdio em Belo Horizonte, participa do programa meu colega, o jornalista Robson Damasceno, que já enfrentou pessoalmente um grave problema de drogas. Maria Tereza, não é um programa sobre a questão da dependência de drogas, é um programa, este Globo News Painel, uma edição especial, a gente diria, tentando entender o que está acontecendo com a nossa família. Não em relação apenas aos tradicionais valores da família, mas tentando, não sei, dá para a gente entender esse tipo de crime que assustou tanto as pessoas em função de um acontecimento social mais amplo, ou nós estamos falando apenas de casos isolados? Nós estamos falando de casos que estão acontecendo, mas estamos falando também de crises importantes, tá, dentro do contexto das famílias e dentro do contexto social em geral. Então, acho que a gente precisaria... Onde a droga é um fator, mas não o principal, você diria? É um fator, eu diria, um fator. Eu acho que na base de tudo isso, né, você tem um esgarçamento do tecido das relações familiares ou das relações sociais. Há um problema muito sério de valores, né, dentro da família ou dentro da sociedade, e problemas sérios, né, na questão da base educacional mesmo. E quando a gente está falando de família, a gente está falando de vários tipos de família, né, que não só da família com pais casados ou separados, né, ou recasados, etc., né, mas principalmente em cada tipo de organização familiar a gente pode ter um lar harmônico ou um lar desarmônico, ao contrário do que antigamente se pensava, né? Que a família dos pais casados seria um lar harmônico, as outras organizações familiares seriam lares desestruturados. Hoje a gente sabe que as famílias enfrentam desafios especiais. Em cada organização a gente pode ter um lar harmônico ou um lar desarmônico, dependendo da qualidade desses vínculos. Tânia, esses casos, eles tiveram uma enorme repercussão na mídia brasileira. Eles causaram em você que tipo de impressão? Você é levada a qual reflexão quando você considera a violência dentro da família? Bem, eu acho o seguinte, a violência, ela não pode ser atribuída a uma causa apenas. No caso aí a droga. Nem a droga, nem apenas a questão de família desestruturada ou estruturada. Eu acho que é uma coisa que tem várias variáveis que precisam ser consideradas. Uma delas, que a Maria Tereza ainda não citou, quer dizer, ela falou da família e a droga em si. Mas existe também um componente que é a própria violência social, que eu acho que não pode ser esquecido. Vem de fora da família. Exatamente. Eu acho que quando a gente vive num contexto de violência, obviamente que todas as instituições que estão dentro da sociedade maior também são influenciadas por essa maneira de ver o mundo. Então isso também está ligado, por exemplo, ao aspecto social, ao aspecto do tipo de sociedade que a gente vive, uma sociedade em que se valoriza mais o ter, né? Quer dizer, uma coisa importante é ter coisas, e está se esquecendo muito os projetos de vida, a participação. Então esse fator de consumismo exagerado, de busca de sempre novos desejos, faz com que as pessoas acabem muito frustradas, muito desejosas de ter coisas materiais, e isso tudo é um engodo, porque no final dos tempos, a pessoa, mesmo quem tem tudo do ponto de vista material, acaba frustrado. E essa frustração, esse vazio que decorre dessa frustração por falta de objetivos, é que muitas vezes leva a pessoa a procurar alguma coisa para se satisfazer. Robson, eu queria colocar você que está aí sentado em Belo Horizonte na discussão neste momento. Quer dizer, eu não queria formular aquela velha pergunta muito burra, com o ovo ou da galinha, mas eu queria seguir um pouco essa linha de raciocínio. A gente vê pelo que a Maria Tereza e a Tânia colocaram até agora,
nas intervenções que elas fizeram até agora no Globo News Painel, a droga entra como mais um fator que ajuda a entender, não a justificar, mas ajuda a entender episódios como esses que aconteceram. Você que tem uma experiência pessoal muito relevante nesse ponto, como é que você situa a questão da droga e as famílias? Bom, eu diria que as duas falas aí, tanto da Tereza quanto da Tânia, são perfeitas, né? É muito por aí mesmo. A droga não pode ser, evidentemente, dita como aquele fator único causador. A estruturação ou falta de estruturação das famílias, bem como a falta de projetos e objetivos, tudo isso vai se somando e vai se chegando nesse momento em que nós temos realmente problemas sociais gravíssimos no país, e a desestruturação das famílias faz parte desse panorama desolador que a gente está vivendo, e chega a esse ponto desses crimes de altíssima repercussão, e todos eles com a droga funcionando ali como, né, um gancho único naqueles cenários tão diferentes, não é? Porque não se pode negar, evidentemente, que o uso, o abuso de substâncias, desde antigamente, quando era mais o álcool mesmo, e hoje com drogas pesadíssimas e de efeito devastador, esse abuso ele sempre provoca violência mesmo, sendo a família estruturada, sendo desestruturada, não tendo família de espécie nenhuma. Maria Tereza, você escreveu um artigo no Globo, se não me engano, nessa semana, não na semana que passou, mas na semana anterior ainda, no qual você batia pé, você dava muita ênfase nas consequências da criação, ou seja, da educação de crianças com falta de limites. Como você e a Tânia e depois também o Robson apontaram essa questão do jovem e da atenção que se dá, foi particularmente o que você disse, Tânia, a atenção muito forte que se dá ao jovem, seria essa uma das causas principais, na sua opinião, da crise que a gente vive? Sem dúvida, porque dentro da educação dos filhos, a gente tinha um viés autoritário até há 30, 40 anos atrás, em que a palavra do pai e da mãe era lei absoluta, aquela coisa assim de autoridade. Né, a figura paterna era mais respeitada, você acha? O poder parental, né, era muito nesse viés autoritário. Aí a gente passou, né, por uma mudança bastante radical nesse viés. E a gente passou a ter um número de famílias muito grande com uma reação a esse autoritarismo, até mesmo aqui no Brasil, não em outros países, mas até no Brasil, pelo fato de a gente ter passado pelo regime também autoritário, né, ditatorial e tudo mais. É curioso que na Europa a geração de 68 é chamada a geração da revolução anti-autoritária. Pois é, quer dizer, isso vai acontecer em outros países também, até aquele mote, é proibido proibir. Quer dizer, isso então gerou uma série de confusões conceituais, né, dentro das famílias, que assim, então, eu não vou ser repressivo, eu não vou ser castrador, eu não vou ser autoritário, eu não vou criar meus filhos como eu fui criado, então eles vão poder fazer tudo o que eles querem. Então passou-se a estabelecer, né, o problema da permissividade, que ficou assim, a lei do desejo. Então as crianças querem, elas podem fazer, a liberdade de expressão confundida com grosseria ou falta de educação pura e simples. E ela está com raiva, então ela pode chutar, ela pode xingar. Isso é uma confusão de conceitos enorme. A distorção das teorias psicológicas também. Não se pode frustrar a criança porque ela fica traumatizada. Nunca nenhuma teoria disse isso. Mas no uso Por isso popular, que o seu artigo tem um título, A Psicologia Mal Entendida. Claro, lógico, né? Exatamente. Os psicólogos têm tido um trabalho enorme para corrigir essa distorção. Então, o que acontece? Houve uma confusão, como diz o ditado, nós jogaram o bebê fora junto com a água do banho. Houve uma confusão muito grande entre, pelo medo de ser autoritário, o pai e a mãe deixaram de exercer a autoridade parental. Né? Por medo de serem repressores, eles se tornaram permissivos. Então, o que acontece? A Tânia queria intervir nesse ponto, Tânia? Claro. Né? Eu estou sorrindo porque eu fui a precursora desse discurso, sabe? Fico até contente de ver que hoje, porque há 13 anos atrás eu lancei o meu primeiro livro sobre a relação pais e filhos, que se chamava Sem Padecer no Paraíso. Se chama, aliás, porque ele continua no mercado. Sem Padecer no Paraíso, em defesa dos pais ou sobre a tirania dos filhos. Porque foi um estudo que eu fiz, porque justamente comecei a perceber essa confusão, aquilo que eu chamei na época de psicologismo, que é a distorção dos conhecimentos de psicologia, porque a psicologia foi uma ciência
pela qual, nas últimas 3 décadas, o mundo se apaixonou. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, até antes disso, os nossos pais, eles tinham segurança para tudo. Por isso que eles muitas vezes tinham mais autoridade, como você colocou também, mas na verdade eles tinham certezas. Então, quando ele dizia um não para o filho, ele sempre achava que estava fazendo bem para o filho dele. Foi a partir do momento em que a relação psicanalítica, que foi, digamos, criada pelo Freud, né, essa teoria, e divulgada pelos meios de comunicação, muitas vezes inadequadamente, porque não são os psicólogos, os psicanalistas que às vezes estão divulgando essas ideias. Então, o pai em casa começou a ouvir aquilo. Então, qual foi o processo? Ele começou a ficar realmente atemorizado. E foi a isso que eu acho que a Maria Teresa de Aquino, né, do NEPAD, que fez uma matéria, outro dia uma entrevista no Globo, ela falava que era necessário a meia-culpa que ela colocou, foi no sentido de que talvez tenha se exacerbado muito essa questão e os pais, na tentativa de acertar, né, acabaram ficando imobilizados, na verdade, porque eles não entendiam direito qual era o limite entre você ser autoritário e ser autoridade. Robson, qual é a sua opinião? Você acha que a educação sem limites está na base da violência que a gente registra no noticiário de televisão e da imprensa em geral? É realmente a falta de limites naquela idade onde eles precisam ser colocados e entendidos, não como frustração, mas como parte do que nós temos que viver ao longo da nossa vida. Na verdade, viver é administrar perdas e danos também. Nós temos que ter consciência dos nossos limites quando crianças, quando jovens e depois pelo resto da vida inteira. Nós nos regulamos pelos limites, isso não deve ser problema nenhum. A falta desses limites realmente está na origem dessas coisas. Eu li no Globo sobre um personagem de uma das novelas aí, um menino, onde até a colunista deu nota 0 para esse personagem nesse sentido. É um menino que passa o dia inteiro no videogame ou no shopping, não obedece ninguém, só come o que quer, faz os próprios limites, faz as próprias leis e desafia quem tenta impor outros limites mais, vamos dizer assim, acertáveis, para que essa pessoa viva dentro da sociedade e não se torne um sociopata daqui a pouco, né, disposto a fazer qualquer coisa, disposto a passar por cima de quem quer que seja, disposto a matar a mãe, o pai, ou quem quer que seja, para conseguir aquela gratificação imediata, porque ele aprendeu desde criancinha que ele tem direito àquela gratificação a qualquer preço, né? Ninguém tem peito de falar com ele o que ele pode ou não pode fazer. Realmente eu morro de pena desses pais, porque daqui a pouco esses filhos vão estar absolutamente acima de qualquer lei. Né? Vocês duas, enquanto o Robson falava, acenavam bastante com a cabeça afirmativamente. Vocês vão intervir, vão comentar o que ela estava falando, mas eu queria empurrar também uma pergunta para vocês refletirem. De acordo com um determinado assunto que eu quero colocar. Tudo bem. Agora, coloca o assunto, mas eu gostaria que você refletisse sobre o seguinte que eu vou falar também. No tipo de sociedade que nós vivemos hoje, é possível essa, digamos, entre aspas, essa volta atrás? A imposição de limites e ao exercício da autoridade parental diante do ponto ao qual nós já chegamos? Não só é possível, como acontece com muitas famílias. A gente não tem, assim, todas as famílias estão com problema de permissividade, de jeito nenhum. Porque entre autoritarismo e permissividade existe o caminho do meio, que é o que a gente chama de resolução conjunta de conflitos. Todos nós nascemos com um impulso amoroso e um impulso agressivo na nossa natureza. Nós precisamos dos dois. Então, o processo educacional, ele precisa contribuir para uma expansão do impulso amoroso, para que isso resulte em maior cooperação, respeito, gentileza, consideração, solidariedade. Isso tudo são mostras, né, do impulso amoroso. E o impulso agressivo, nós precisamos dele também, né, como assertividade, como combatividade, como força para enfrentar os obstáculos, as frustrações. Tudo isso vem da energia agressiva. Só que essa energia agressiva precisa ser canalizada para que ela não desemboque em ações violentas. E aí é que entra o valor dos limites, porque todos os sentimentos são válidos. Eu estou com raiva, eu estou chateada, mas maneiras de expressar esses sentimentos, algumas são aceitáveis, outras não são. Eu sei que você está com raiva, você não pode me xingar, nem pode me chutar. Isso é uma questão de respeito. Isso é uma questão de consideração. Então, o que vai acontecendo? Numa educação em que esses limites vão sendo colocados com amor e firmeza e serenidade e consistência,
Essa criança, então, vai crescendo com a noção de eu tenho meu desejo, eu tenho minha necessidade, eu tenho meus sentimentos, mas o outro também tem os desejos, as necessidades e os sentimentos. Então, eu tenho que olhar para mim e eu tenho que olhar para o outro. Então, mas aí a pergunta se coloca, e a que eu queria, eu já percebi para onde leva o teu raciocínio. O que eu falo assim, é que a cultura da impunidade que existe na sociedade, exato, existe também dentro das famílias. Que é o momento que nós vivemos atualmente. E agora, isso é desastroso. Eu acho que a pergunta continua de pé, Tânia. Quer dizer, diante do estágio ao qual chegamos. Você, acho que logo na sua primeira participação no programa, você já dizia isso. Exato. Você alertava para o fato de que a mídia, particularmente, não é só a mídia, a propaganda, a publicidade, enfim, a nossa produção cultural é voltada para o desejo, para o consumo imediato, para aquela noção que a criança acaba adquirindo, de que eu tenho direito a tudo e eu faço o que eu quero. Exatamente. No estágio em que chegamos, ele tem volta? Olha, eu acho que como educadora, nunca poderia deixar de acreditar que enquanto há vida há esperança, né? É óbvio que se a pessoa já é adulta, né, hoje já tem mais de 25 anos, fica bem mais difícil. Mas no período que vai da infância até o final da adolescência, sempre é possível reverter um processo, a não ser que haja um componente psiquiátrico. Né? E Mas o processo, se eu entendi o que vocês escreveram, tem que começar em primeiro lugar nas próprias famílias, pelo medo que os pais têm de exercerem a autoridade? Ah, sim. Não, isso com certeza é um fator determinante e todo o meu trabalho tem sido nesse sentido de dar aos pais, através dessas palestras e livros que eu publico, a segurança que eles perderam. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, o pai hoje, ele não tem mais certeza de nada. E esse é um problema talvez mais sério do que aquele pai que era autoritário, que as pessoas começaram a achar que o pai autoritário causava danos emocionais nos filhos. Claro, um pai que bate, espanca, que não dá carinho, que cada dia pensa uma coisa e faz uma coisa diferente, deixa a criança completamente insegura e aí realmente pode causar traumas, né? Agora, a ideia que aconteceu depois dessa confusão de conceitos é que se eu disser para o meu filho, você não pode comer toda essa caixa de bombons porque tem outras pessoas, que é a base da convivência social, da socialização, você aprender a dividir. Só que aí ele achava, coitadinho do meu filho, né? Ele está com vontade, então deixa porque eu vou fazer ele feliz. Então é preciso, para mudar, respondendo, para concluir o que você me perguntou, primeiro o pai e a mãe têm que compreender qual é a tarefa básica da família. E hoje, a maior parte dos pais acredita que a tarefa deles é fazer os filhos felizes. Né? Eu tenho que fazer meu filho feliz porque a vida já é difícil, porque a sociedade é complicada, porque ele já vai ouvir muitos nãos da vida. Então ele começa a achar que ele fazendo tudo que a criança quer, ele está sendo um bom pai, uma boa mãe, uma mãe moderna, um pai moderno. E na verdade isso é um grave engano, porque há um crescendo de distorção de percepção da criança na medida em que ela, quando tem o primeiro chilique, né, se joga no chão, que é uma coisa normal na criança pequena, que ainda não domina as suas emoções, e aí a mãe e o pai, ai, coitado, ele vai sufocar, ai, coitado, aí começa a ficar com aquela pena e deixa a criança fazer tudo o que quer. Isso vai não crescendo até chegar, como o Robson colocou muito bem, chega um momento em que a autoridade constituída, quer dizer, existem as leis da sociedade, ele atropelou alguém, ele não quer pagar pelo que ele fez. Por quê? Porque ele estava acostumado a quebrar as coisas em casa e ninguém puni-lo, né? Ninguém sancioná-lo, melhor dizendo. Robson, qual é a sua visão? Particularmente quando a gente considera um dos problemas mais graves que a gente enfrenta hoje, que é o da droga, a gente tem a sensação, e eu acho que não é apenas a sensação, eu acho que a realidade confirma a sensação, de que ele está se tornando cada vez mais grave. Alguns números publicados recentemente mostram que o uso de cocaína entre os jovens brasileiros é acima do que seria considerada a média aceitável, estou colocando entre aspas, para outros países. Sim. Ou seja, nós temos um problema específico nosso também, que é um pouco mais grave do que em outros países comparáveis ao Brasil, e esse problema não parece estar sendo contido, ele parece que está se agravando.
Diante dessa tendência, você vê a possibilidade de que a gente, como a Maria Tereza e a Tânia acabaram de ressaltar, não, a Tânia diz, enquanto há vida há esperança. Acham elas como educadoras que a gente pode reverter para uma situação um pouco mais positiva, você concordaria? Concordo plenamente, porque a Tânia falou com a visão de educadora, mas com uma visão humana. Na verdade, a gente ter esperança, acho que é nosso dever ter essa esperança e trabalhar por ela de alguma forma, cada um de alguma maneira. Eu acredito muito nessa questão de que o limite, dependendo da forma como ele for colocado, ele é também uma prova de amor, uma prova de afeto, não é? Há pais que confundem essa permissividade absoluta como se fosse uma demonstração de amor e, na verdade, muitas vezes é apenas um abandono culpado ou culposo, não sei bem, e fica aquela criança crescendo solta na vida aí. A questão do consumo de drogas faz parte desse sintoma coletivo também, é claro, não é? Porque a droga, ela é sempre essa questão. Eu sei, como ex-usuário que sou, daquela necessidade da gratificação imediata, instantânea, a qualquer preço. O problema é grave e tende a se agravar se não houver esse tipo de reestruturação. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas a colocação do Robson, acho que ela nos leva a uma pergunta para a gente discutir logo mais no segundo bloco do Globo News Painel, que é a relação entre a desestruturação da família e o uso de drogas. Eu sei que é uma questão das mais complicadas, mas também é uma das mais atuais e que mais preocupa exatamente as famílias de muitos assinantes que estão nos assistindo agora. Nós voltamos em um instantinho depois do intervalo. Até já. Bem-vindos de volta ao Globo News Painel. Hoje nós estamos falando sobre a difícil relação entre família, violência, educação e drogas. Nós trouxemos aqui para o estúdio da Globo News no Rio a psicóloga e escritora Maria Tereza Maldonado. Ela é membro da Academia Americana de Terapia Familiar. Nós trouxemos também a filósofa, mestre em educação e também escritora Tânia Zaguri. E lá no estúdio da Globo News de Belo Horizonte participa do programa o meu colega, o jornalista Robson Damasceno. Como é tradição no Globo News Painel, eu deixei uma questão no ar ao final do primeiro bloco, uma questão, aliás, um bocado difícil de ser respondida. Nós vamos tentar ver agora, nessa segunda parte do programa, qual é a relação entre desestruturação da família e o acentuado uso de drogas. É clara essa relação, Maria Tereza? Ou, se eu puder fazer uma pequena provocação em relação ao que a Tânia, o que você mesma, o que vocês duas colocaram na primeira parte do programa, uma família bem estruturada, que, digamos, seja capaz de proporcionar aos seus filhos educação, amor, carinho, bem-estar, ela não está a salvo de que uma dessas crianças acabe se tornando uma dependente de drogas. Não, isso assusta. Assusta, claro, porque a gente está focalizando muito sobre a questão da família, mas a família existe dentro de um contexto, e esse contexto também tem muita influência. Então a gente vê assim, famílias bem compostas, elas podem ter uma pessoa que sofre outro tipo de influências muito poderosas, como por exemplo a pressão do grupo de colegas, ou a pressão do contexto em que ela está vivendo. Da mesma maneira que famílias extremamente desagregadas, com filhos altamente problemáticos, antissociais, tem alguns desses irmãos que não são antissociais, que também sofrem uma influência aí positiva fora do seu contexto. Há uma pesquisa sobre isso, da Simone Assis. Muita gente tende hoje a dizer, bom, não adianta eu, dentro de casa, dar aquele tipo de educação que seria mais adequada, porque a pressão externa é tão mais forte ou decisiva do que acontece dentro de casa neste mundo de hoje. Isso é uma percepção errônea? Ou você se arriscaria até a dizer, bom, nessa receita, o que é que pesa mais, tal fator é mais, tal fator é menos importante? Olha, eu gostaria até de dizer que nós, né, que queremos que a sociedade progrida, que esteja bem, que as coisas tão tristes não aconteçam, a gente tem a tendência a buscar, né, o culpado. Na verdade, não há um culpado. Há, como a gente está tentando aqui esclarecer, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma delas, sem dúvida, então vamos dizer assim, a pessoa que tem o potencial para se tornar um usuário de drogas, ele tem, vamos falar de 5 coisas básicas que estão acontecendo. Algumas a gente já tratou. Uma delas é a questão do meio, o meio familiar.
né? Então, um meio familiar bem estruturado. Um desses fatores, como disse a Maria Tereza. Que a gente até já tratou aqui bastante. Mas vamos supor, é claro que numa família em que há amor, equilíbrio, justiça, igualdade, disponibilidade dos pais para os filhos, afeto, muito afeto, limites, a tendência desses jovens é caminhar para a cidadania. Mas não é só isso. Tem também, como a Maria Tereza colocou, um segundo fator que é a influência do meio externo, quer dizer, ou seja, os colegas com quem ela convive, a turma da praia. A turma, exato. Então, se é uma turma da pá virada, que tem um monte de gente fumando, cheirando, não sei o quê, a tendência do jovem, principalmente do adolescente, é não ficar de fora desse contexto. Então, ele precisa estar muito estruturado emocionalmente pela família, só que entre para ele conseguir dizer não. Do ponto de vista desse jovem, o grupo é mais importante que a família? Olha, eu tenho um estudo no livro Adolescente por Ele Mesmo, que eu trabalhei com quase 1000 jovens, 943 para ser mais exato. E eu posso afiançar a você que os amigos não são mais importantes do que a família. Eles são importantes sim para o adolescente porque é um momento de autoafirmação e de cortar o cordão umbilical. Ele quer se autoafirmar, então muitas vezes ele se contrapõe à família. Mas isso não significa que a família não tenha influência, até porque se ela trabalhou desde a infância com essa criança, na adolescência a personalidade da criança, do jovem já está praticamente pronta, não pronta, mas praticamente pronta, porque os 6 primeiros anos da vida são o que estuda. Então, se ela tiver já esses valores, essas noções de certo e errado, de limite, ela dificilmente vai ter a dificuldade de se autoafirmar e dizer, não, eu não quero, isso para mim, caretice é usar droga. Mas os mais fragilizados têm mais tendência. Agora, então esse seria o segundo fator. O terceiro fator, e que a gente aqui ainda não explorou, são as características pessoais. Isso é uma coisa muito importante da gente dizer, até para desculpabilizar um pouco a família, porque nesses casos que a gente viu, por exemplo, no caso da Suzane Richthofen, por exemplo, eu senti... moça, só para lembrar o nosso assinante, a moça de uma ótima família em São Paulo, aliás, uma família que impunha severos limites na educação dos seus bastante filhos, limites. E que envolveu o namorado e o irmão do namorado no assassinato do pai e da mãe. E aí é preciso que a gente também diga para quem está nos ouvindo que não é uma conta matemática, porque às vezes as características pessoais, no caso da Suzane fica muito claro isso, ela tinha algumas características pessoais que possibilitaram isso de acontecer. Infelizmente existem, como ela falou muito bem aqui no início, a pessoa tem impulsão positiva e negativa. É bem citado o exemplo, porque se havia um exemplo de uma família que impunha limites, era essa. E não eram limites excessivos, porque também existe esse medo por parte dos pais. Se eu der limite demais, ele também vai ser ruim. Se der de menos, vai ser ruim. Qual é o limite do limite? Mas eu acho importante a gente dizer que, por exemplo, os pais não tinham totalmente, não estavam batendo nela, eles simplesmente disseram, se você continuar com esse rapaz, você vai ter que viver por sua conta. Eles não queriam que o rapaz entrasse em casa porque sabiam que ele era um mau elemento, viciado, o irmão já com entradas na polícia. Então, isso não significa que todo pai ou mãe que fizerem isso, o filho vai matar ele, ou a filha vai, né? Porque as pessoas estão muito amedrontadas. Eu acho importante a gente reassegurar aos pais o direito que eles têm de exercer sua autoridade, sem autoritarismo, mas exercer sua autoridade, porque esse elemento é importante também. Tânia, desculpe te interromper, que eu vejo que o Robson está querendo participar exatamente nesse momento. Robson, uma pergunta com a qual a gente abriu o segundo bloco, suponho uma pergunta que te pega mesmo. Quer dizer, qual é a relação entre essa influência da desestruturação da família e o uso de drogas? E quais fatores são mais importantes, nesse caso, a família ou o meio na qual ela está? Você, William, falou que essa questão talvez me pegasse pessoalmente. Eu fico pensando, eu, filho de uma tradicional família mineira, absolutamente estruturada por todos os padrões daquelas décadas onde eu nasci e vim crescendo, e mesmo assim, no entanto, apesar de ter frequentado bons colégios e ter tido boas turmas e tudo isso, eu próprio me tornei um usuário pesado e eventualmente até um dependente químico e de álcool. Mas, quer dizer,
como diz a Tânia aí, isso não é uma coisa matemática, isso não existe uma fórmula que indica quem vai ser ou quem vai deixar de ser, se vai vir de uma família estruturada ou de família nenhuma, se vai vir de uma família cheia de filhos antissociais, né, onde um ou outro, inclusive, vão ser sociáveis, né, e vice-versa. Quer dizer, não existe essa matemática plena para justificar esses atos, principalmente esses atos sobre os quais nós também parece que estamos falando, esses atos de absoluta violência que tem aí comovido e deixado as pessoas, os pais, muitas vezes apavorados, pensando, puxa vida, será que eu vou ser o próximo? Não é? Vou acordar aí e levar uma paulada na cabeça e tal. Quer dizer, tem toda essa discussão acontecendo. E agora, o Robert Frost, que é aquele poeta americano, eu sempre gosto de citar, né, que ele falava assim, eu tenho muito medo de quem tem medo. E quando a gente raciocina com medo, a gente não avança na discussão, a gente não raciocina com lógica, porque o medo nos impede de tomar atitudes coerentes e lógicas. Eu acho que nós temos que abdicar do medo de agir e agir de forma coerente, mas sem medo, né? Com coragem para reagir diante das coisas, mas também sem punições, sem partir para aquele fascismo exacerbado que também, como a gente bem sabe, não leva a lugar nenhum, ou, aliás, leva a lugares horrorosos, né? Acho que tem mais um aspecto do qual nós não tratamos até agora, que eu acho que é um bom momento no programa para a gente abordá-lo, que é o do comportamento sexual. A diferença de comportamento sexual entre as gerações, particularmente a geração dos anos 50 e 60 e as gerações agora dos anos 80 e 90, é brutal, para colocar de maneira diplomática. O que foi admissível quando eu era adolescente, eu estou com 50 anos, hoje é completamente diferente. E esse é um problema quando a gente trata com adolescentes, se a gente for pensar em pedir a um adolescente de hoje que tenha o mesmo tipo de comportamento sexual que tiveram os adolescentes da minha geração, nós vamos ser tratados como dinossauros. Absolutamente gente que pertence a uma época ultrapassada e que não volta mais. Que peso tem essa questão das formas de comportamento sexual hoje na estruturação ou desestruturação, na crise ou não crise da família? Maria Tereza. Porque, veja só, esse é um bom viés, né? Porque hoje o que a gente vê até com os filhos adolescentes e jovens adultos? Traz namorada para casa, não traz, etc. Tal. Ficando, na minha geração, por exemplo, seria impensável. É claro, exatamente. E eu acho que isso eu vejo muito dentro da questão de educar com liberdade e responsabilidade. Porque hoje a gente tem um índice alarmante de gravidez em adolescentes, a partir de 11, 12 anos de idade, né? Porque exatamente por não ter se estruturado essa noção de liberdade e responsabilidade e cuidado com o seu corpo, com a sua sexualidade, com as suas escolhas, e que essas escolhas terão consequências. Então isso vem de um longo caminho. Com relação à sexualidade exercida dentro da casa, cada família vai ter que ver o que faz sentido para esta família, porque eu vejo muitos pais se sentindo profundamente desrespeitados com essa abertura. Pode trazer namorada, e a privacidade da família fica comprometida. E isso não é discutido entre a família nas respectivas visões dos pais, dos filhos, o que vai ser permitido ou não, combinado ou não, numa questão de respeito recíproco, coletivo, de ver cada um as opiniões, as consequências e o que vai resolver dessa história. Porque, juntando com outras coisas que foram ditas até pelo Robson, eu queria só, até com aquela pergunta sobre violência e tudo, existem várias formas de violência dentro da família. Não é? Quer dizer, uma é violência física, é espancar, surrar, não é? Quer dizer, outra é violência psicológica, não é? Que é xingar, humilhar, rebaixar, fraturar a autoestima, não fratura osso, mas fratura a autoestima. A outra, que o pessoal confunde muito, que é negligência e abandono, como se isso só existisse nas camadas populares. A faxineira deixou a criança de 5 anos tomando conta da de 3. Negligência e abandono existe demais na classe média alta. O que é? Os pais que não supervisionam, que não sabem onde os filhos estão, com quem estão, a que horas chegam. Isso não é controle, isso é cuidado. E o que a gente observa é que muita conduta antissocial ou muita conduta de irresponsabilidade com a sua própria pessoa, né, dos adolescentes ou dos jovens adultos, vem através de um abandono familiar. Eu viajo muito dando palestra também, em tudo quanto é lugar,
Cidades de porte médio no interior do Brasil, o índice de alcoolismo de crianças de 10, 11 anos que começam a beber dentro de casa. Porque antes de ir para a festinha, elas estão bebendo dentro de casa. Os pais não estão, ou não estão se importando, ou não estão vendo isso. Isso é abandono e negligência. Isso é uma forma de violência familiar. E isso existe demais. Essa história todo mundo faz. Todos os meus amigos dirigem com 14 anos de idade. A lei não permite dirigir antes de 18 anos de idade. Isso tem que ser respeitado. Isso tem um sentido. E as famílias que permitem, famílias de classe média e média alta, permitem demais esse tipo de conduta. Mas no campo dos comportamentos sexuais, Maria Tereza, aí se torna muito mais sensitiva e delicada a questão, você não concorda? Claro. Porque aí não existe uma lei que diga o que pode e o que não pode, como é o caso da carteira de habilitação. Existe uma lei e o que interna. E essa lei interna, como você dizia, varia de família para família. Existe uma lei interna, né, até de quando a criança é pequena, de ir criando esta consciência do cuidado consigo, do cuidado com os outros e do cuidado com o seu entorno. Eu acho que essa é a grande revolução que a gente precisa, respondendo àquela questão anterior. Né, tem reversão esse estado de coisa que a gente está vivendo, não só dentro da família, mas dentro do mundo em geral, né, com degradação ambiental, com violência, com essa explosão de tudo. Se tem reversão, tem. Mas agora, uma mudança de consciência. A gente sabe, e praticamente aceito socialmente, o consumo de cocaína não só é ilegal, como socialmente ele é condenável. O consumo de álcool para crianças, ele também é ilegal e socialmente ele é condenável. Mas quando a gente entra na questão dos comportamentos sexuais, é aceitável trazer a namoradinha ou o namoradinho de 15 anos para dentro de casa? Em que até que ponto pode ir esse namoro? Bem, E isso, o que é que se diz para uma família? há uma conjunção de fatores perversa. Primeiro, a mídia tem incentivado extremamente a precocidade sexual. Agora mesmo está sendo exibido uma novela em que os meninos de 10, 11 anos namorando e os pais conversando sobre o namoro deles como se fosse uma coisa supernatural naquela idade. De beijo mesmo, de trocar de namorada, de competição entre umas menininhas de 12, 13 anos. Mas é o que está acontecendo. Bom, mas acontece... Eu nem diria que a novela incentiva, eu acho que a novela está refletindo o que já acontece, hein? Não, a novela, a mídia tem, é muito importante que se fale isso, a mídia tem uma importância na formação impressionante, um poder impressionante, então ela também tem que ter esse cuidado. Você pode refletir coisas e coisas, porque não é só meninas de 10 anos que estão, tem muitas que não estão. Então, por que sempre refletir o que a família gostaria que não aparecesse refletido? Então, isso é uma coisa que faz com que surjam muitos conflitos em casa, que o pai chega e diz, não, mas minha filha, você não está muito cedo para namorar. Ele, não, mas todo mundo faz, todo mundo... Aí entra o outro aspecto da sociedade. O mediatismo, né, grande, o consumismo, ninguém quer ficar atrás de ninguém. Então, nossos filhos descobriram uma frase mágica. Todo mundo tem, todo mundo faz. E o pai, que também está imerso numa sociedade consumista e está em dúvida sobre tudo, principalmente isso, está inseguro sobre qual é a maneira moderna de educar, ele fica paralisado e acaba deixando. Então, é um pouco de imobilismo gerado pela insegurança, pelo medo de errar, pela culpa. Então, tem uma opção de coisas acontecendo ao mesmo tempo e que culmina numa frase que eu gosto de dizer, que é muito mais difícil, com certeza, ser pai hoje do que foi há 30 anos atrás. Porque nossos filhos contestam. Então, o que acontece? As mães e os pais, às vezes, ficam estarrecidos, porque aí eles explicam o que eles falam sobre sexo. Prevenção, cuidado com a AIDS, não engravida, usa camisinha, não sei o quê, mas não fala, por exemplo, de coisas que eles não se sentem habilitados para falar. Por exemplo, a diferença entre liberdade sexual e promiscuidade, entre ficar e amar, entre você ser livre, mas você também ser digno, né? As pessoas começam a achar que essa coisa é um pouco careta de falar. Então, dentro da nossa sociedade competitiva, ninguém quer ficar atrás de ninguém, às vezes até coisas que você não concorda. Deixa eu chamar o Robson nesse momento. Robson, você falou da tradicional família mineira, você veio de uma delas, existe isso ainda? Bom, eu não sei, imagino que sim. Agora, essa conversa aí me fez lembrar uma coisa bem mineira aqui, que é assim, aqui às vezes a pessoa colhia banana verde, né, e para amadurecer a banana embrulhava no jornal, deixava ela ali amadurecendo. Já é uma coisa bem mineira.
Eu fico vendo essas menininhas aí, que a Tânia estava falando, né? As meninas se beijando e namorando e tal, se comportando como adultos. Para mim, aquilo é banana amadurecida em jornal, amadurecida à força, né? Agora, os pais que estimulam esse comportamento até por omissão e até por causa dessas palavras ditas mágicas aí, né? O medo de contrapor com o global, com o que está acontecendo de modo geral, né? E depois não vão ter competência para aguentar essa situação. E a outra coisa que também não é falado pelos pais, talvez porque não saibam também, coitados, é o seguinte, que os desenvolvimentos afetivos e amorosos, eles têm custos emocionais muito grandes. Não é só aquela coisa de ficar por ficar e de fazer sexo, ou até mesmo com essa promiscuidade mesmo que a Tânia aventou aí, não é? Tudo isso tem um custo emocional, gera angústia, gera perplexidade, tristezas. As pessoas que não estão preparadas para o custo emocional desse amor desencadeado tão cedo, provavelmente vão ter outros problemas que vão surgir em decorrência disso, né? Novamente, a gente volta à questão de nós, dessa nossa geração e de gerações um pouco mais novas, mas que já estão experimentando aí a paternidade agora e ficam nessa perplexidade absoluta, exatamente por não conseguir impor esses limites. E, William, nós somos de uma geração, eu sou um pouquinho só mais novo que você, nós somos de uma geração onde nós vivíamos essa liberdade, todo esse fabuloso sabor da liberdade sexual, principalmente, e hoje nem isso nós podemos legar às novas gerações, né? Porque com todas as coisas que surgiram no meio do caminho, principalmente a AIDS, eles também não puderam dar prosseguimento àquilo que nós iniciamos com tanto prazer, né? Com tanta cuca fresca, né? Realmente os tempos são outros mesmo, né? Aquilo que foi iniciado com tanto prazer e com cuca fresca estaria, como digamos, na raiz de alguns dos problemas de desestruturação? A pergunta é bastante capciosa. Realmente né? Eu queria ver isso dentro de um contexto, assim, até, né, porque a Tânia e o Robson estão falando, né, que nessa urgência, né, quer dizer, então vamos começar essa coisa de namorar. Eu me lembro de uma palestra que eu dei em Santa Catarina para pré-escola, e uma mãe me perguntou, eu estou muito preocupada porque meu filho ainda não começou a namorar. Eu perguntei, que idade tem seu filho? 5 anos. Então, peraí, né? Em 5 anos na idade de namorar, coisa nenhuma. Mas exatamente essa história que vai criando uma lacuna do que eu chamo de alfabetização amorosa. Porque não é só o exercício da sexualidade, né? É a alfabetização amorosa mesmo, né? É a tecelagem de um relacionamento, né? É o exercício da tolerância, da compreensão, da construção, de tolerar a frustração, de organizar a questão das diferenças, tudo isso, que com essa precocidade não tem condições de se fazer, colocar o carro diante dos bois. Tânia, depois eu só preciso que você seja breve, porque eu estou chegando ao fim do programa. Eu gostaria de colocar dar a vocês a oportunidade de uma última consideração ainda. Então, por favor, desculpe a falta de cortesia de pedir que você seja telegráfico. É só porque eu fiquei entusiasmada de dar um dado assim para a gente não terminar o programa com uma visão de desesperança. E eu quero lembrar que no estudo que eu fiz nesse livro, Adolescente por Ele Mesmo, uma das perguntas que eu fiz para eles era o que você mais precisa para ser feliz, né? E a resposta de 55% foi ficar com quem ama. Então, na verdade, muitas vezes esse comportamento meio promíscuo é uma imitação, que não é uma coisa de dentro para fora, é uma coisa de fora para dentro. E também é muito importante a gente colocar que não é a totalidade dos jovens que é promíscuo, pelo contrário, a maior parte não é. E nós, que somos os educadores, nós que somos os adultos, nós temos que dar segurança aos nossos filhos, aos nossos jovens, de que eles podem sim perseguir esse objetivo, porque ele é maravilhoso e vale a pena. Tânia, eu vou tomar essas como as tuas palavras finais. Ok. E vou aproveitar a pergunta que você fez para me dirigir ao Robson e dizer o seguinte: Robson, para a gente não pagar o mico de terminar o programa com uma visão extraordinariamente pessimista das nossas famílias, que no fundo é a visão que nós temos de nós mesmos, brasileiros, quais seriam as palavras que você ofereceria agora no final do Globo News Painel em termos de esperança, depois da gente ter tratado de tantas crises e dificuldades que a gente tem ao educar nossos filhos? Tenho certeza de que a esperança que cada um de nós tem no coração, de que a cada geração que nasce a gente pode
encontrar ali uma série de motivos para ser feliz e para ter essa esperança no gênero humano, ela tem se renovado. As dificuldades que o mundo tem vivido, que o nosso país tem vivido, que nós dentro de nossas famílias temos acompanhado e vivido com muita angústia, elas são também motivo de um novo despertar de cada um de nós. Eu vejo que, à medida que a gente vai aprendendo com o próprio sofrimento coletivo que nós passamos com todos esses problemas, desse esgarçamento do tecido social, como diz a Maria Tereza, é um motivo a mais de aprendizado e de esperança. Maria Tereza, brevemente, esse esgarçamento do tecido social te dá a esperança de que as crises nas famílias possam ser resolvidas? Claro, não só nas famílias, como na sociedade em geral. Quer dizer, aqui precisa haver realmente uma mudança da consciência coletiva para estabelecer uma ética de cuidados, com a gente, com os outros e com o ambiente que a gente vive. O Globo News Painel fica por aqui. Eu queria agradecer a participação aqui no estúdio da Globo News do Rio de Janeiro, da psicóloga e escritora Maria Tereza Maldonado. Queria agradecer a participação também aqui no Rio da filósofa e mestre de educação Tânia Zaguri. E lá no estúdio em Belo Horizonte eu agradeço a participação do meu colega, o jornalista Robson Damasceno. Eu gostaria de agradecer particularmente a você, assinante, por ter nos acompanhado até aqui. E ficamos agora com outros fatos e imagens que marcaram a semana. Até logo.